Vamos lá, galera do Avanço Médio. Bem, vou começar essa aula falando sobre o sistema métrico decimal, não só na parte de comprimento, como de área, como de volume, tá? Então vamos lá. A gente vai falar aqui tanto andando de uma em uma casa decimal, de duas ou três casas decimais, beleza? Bem, então quando a gente fala sobre comprimento, nós temos como unidade padrão o metro, né? Então nós temos aqui o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Parece uma coisa boba, algo que todo mundo talvez conheça, mas tem maior galera que se enrola na hora de andar com a vírgula, tá? Nós temos aí que, de mesma maneira, a parte de capacidade envolve também, deixa eu botar aqui de azul, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro, que possui como unidade padrão o litro, né? E anda também de uma em uma casa decimal, tá? E a parte de massa tem como unidade padrão o grama. Nós temos ali também o quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, né? Então nós temos aqui as unidades padrões, né? Metro, litro e grama, que são respectivamente ao comprimento, a massa, perdão, a capacidade e a massa, ok? E todo mundo sabe que para lá, né, você vai multiplicando por 10, para cá você vai dividindo por 10. Então isso aí é, assim, é até fácil, né? O detalhe é quando a gente trabalha com outras casas, principalmente envolvendo escala também, que a escala que é a razão entre o real e a parte imaginária, existe escala ao quadrado e escala ao cubo, que vai trabalhar justamente com outras unidades medidas, tá? Então, beleza. Bem, o que vale ressaltar aqui em relação a esse cenário? Primeiro, na parte de massa, nós temos que a cada 1000 quilos, né, nós temos uma tonelada. Então, tem como ainda converter essa unidade de medida. Quando a gente trabalha com qualquer unidade de medida, aqui, por exemplo, se nós tivéssemos 2,3 litros, então a gente teria aqui 2,3 litros, né? Se eu ando com a vírgula para cá, eu tenho 23 decilitros, 230 centilitros, 2.300 mililitros, né? Andando para cá, 0,23 decalitros, 0,023 hectolitros e 0,0023 quilolitros. Então nós temos aí que andar com uma só casa decimal, é algo que é relativamente tranquilo, né? Quando a gente tem, por exemplo, 15,3 quilômetros, o cara, mas como é que eu vou fazer o 15,3? Posso botar tanto na frente como, no caso, botar mais de um elemento aqui, né? Então, sei lá, 15,3 quilômetros ou 415,3 quilômetros. Aí, nesse caso, vou atribuindo casas na frente, né? Para justamente ter a vírgula certinha aqui no quilômetro. E a partir daí você vai andando com a vírgula. Andando para cá. Aí você vai acrescentando uma casa decimal e vai, obviamente, andando com a vírgula, beleza? Então, basicamente, é assim que funciona esse sistema. Bem, comparando essa parte de sistema com a escala, né? Eu queria fazer um paralelo aqui com a escala. A escala é a razão entre o desenho e a parte real, né? E normalmente nós representamos a escala no formato 1/n, né? Então, esse aqui é o nosso formato da escala. A escala ela pode ser utilizada também em forma de área e de volume, que nós temos o que nós chamamos de escala ao quadrado, que seria a escala para áreas, e escala ao cubo, que seria para volumes, né? Que dentro dessa unidade de volumes aqui, nós temos até uma conversão direta que deixa eu mudar de caneta aqui, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, muito utilizado na química, e na matemática nós temos que 1 hectare de terra equivale a 1 hectômetro ao quadrado. Já na parte de áreas, deixa eu botar aqui, áreas, a gente anda de duas em duas casas decimais, nós temos quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado,
e milímetro ao quadrado. Então, diferentemente do que acontecia no comprimento, a gente anda de 2 em 2 casas decimais. Então, 1 metro quadrado tem 100 decímetros quadrados, nós temos 10.000 centímetros quadrados e 1 milhão de milímetros quadrados. Então, é muito mais agressivo como se anda aqui, né? Então, para cá você tem 0,01, 0,0001 e assim por diante, tá vendo? Então, você vai reduzindo bastante porque vai andando de 2 em 2 casas decimais. Essa conversão aqui de 1 hectare para 1 hectômetro quadrado, né, é bastante comum porque para metros quadrados, quando a gente vai falar sobre uma sala, um ambiente pequeno, é até razoável, né? Ah, nós temos uma casa de 350 metros quadrados, nós temos uma casa gigante com 850 metros quadrados. Mas quando a gente fala sobre sítio, quando a gente fala sobre fazenda, aí como é algo muito extenso, a gente fala sobre o famoso hectare, que é o hectômetro quadrado. A gente já converte, né, 4 casas decimais para cá, para justamente não ficar falando sobre não sei quantos mil metros quadrados, que seria um negócio meio inconveniente, beleza? Show de bola. E na parte de volume, né, que está intimamente ligada à capacidade, só que na capacidade a gente trabalha muito com litragem, nós temos as medidas cúbicas, né? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Que, diferentemente, a gente anda de 3 em 3 casas decimais, que é um inferno esse negócio. Então aqui, ó, 1 metro cúbico dá 1.000 decímetros cúbicos, 1 milhão de centímetros cúbicos e 1 bilhão de milímetros cúbicos. Ao andarmos para cá, preste atenção, 0,001. E assim, ó, vai sempre completando 3 casas decimais. Então, por isso que ainda é mais agressivo que na área, né? Então, nós temos aí que essa parte de volume é bastante interessante também dentro da prova do Enem. Para poder trabalhar com as escalas, você sempre vai trabalhar com as escalas ao quadrado, ou você vai ter que converter 3 vezes cada um dos elementos. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para que vocês possam entender melhor. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um quadrado de 4 centímetros, né, de lado, né? Quero saber a área do quadrado real, né? Esse aqui foi o esboço, por exemplo, de uma sala de estar que tem a escala, uma sala de escala não, de qualquer lugar, né? Que tem a escala de 1 para, sei lá, 120, né? Então, se a escala é de 1 para 120, eu quero saber qual é a área real desse ambiente, né, que foi desenhado com 4 centímetros de lado, né, um quadrado de 4 centímetros de lado, eu tenho 2 opções para fazer isso. Ou eu calculo em relação à escala ao quadrado, ou eu posso simplesmente fazer a conversão tanto para o comprimento quanto para a largura, né? Então aqui, por exemplo, eu sei que uma unidade do desenho equivale a 120 unidades na realidade, assim como 4 está para x, ou seja, nós temos aqui o x é igual a 480 centímetros. Como as medidas são iguais, né, nós temos aí que o tamanho real, então seria 480 centímetros por 480 centímetros, né, que daria, obviamente, a área real. A outra opção seria elevar a escala ao quadrado, né? A escala ao quadrado aqui, uma vez que a escala é de 1 para 120, se eu pego 1 elevo ao quadrado, dá o próprio 1. Se eu pego 120 elevo ao quadrado, 144,00. Ou seja, eu pegaria a área aqui, né? Que no caso, 4 vezes 4 dão 16 centímetros quadrados, multiplicaria justamente por 14.400 e já daria direto o resultado. Então você tem essas 2 opções, ou converte, né? Aqui foi fácil porque o comprimento e a largura são iguais. Se fosse um retângulo, né, eu teria que fazer a conversão do comprimento, a conversão da largura para depois fazer então a multiplicação para gerar a área. No caso, se eu soubesse o comprimento vezes a largura do retângulo, né, por 4 por 10, multiplicaria 4 por 10, multiplicaria já pela escala ao quadrado, já daria direto o resultado final. Então, lembrando que se o nosso problema envolve a área,
eu posso fazer a escala ao quadrado, e se for volume, eu posso fazer a escala ao cubo. O sistema métrico decimal, ele sempre está na prova, né? Ele está ali sempre dialogando com a competência 3, porque a competência 3, ela envolve uma série de questões ali que envolve diretamente o sistema métrico decimal. Então, nós temos velocidade média, que é a distância sobre o tempo, então, que é o famoso ΔS sobre ΔT, tem o sistema métrico decimal. A densidade, que é massa sobre volume, muito utilizada na química, tem o sistema métrico decimal. Nós temos que a densidade demográfica, muito utilizada na geografia, que representa o número de pessoas ou habitantes sobre a área pelo qual elas ocupam, né? Ela pode trabalhar não só com o número de habitantes, com essa relação de áreas aqui, né? Então tem essa ligação bem direta. E a própria escala, que trabalha muito com essa relação entre comprimento, largura e altura, obviamente individualmente, pode ser só em relação a uma dimensão ou as 3 dimensões, como já caiu em prova, beleza? Então o sistema métrico decimal, ele é muito utilizado nessas aplicações e muitas vezes aparece até outras coisas, né? Aparece número de pessoas com o volume que ocupa uma determinada coisa. Eles fazem umas relações meio malucas dentro da prova do Enem. Uma coisa que a gente tem que ficar ligado em relação ao sistema métrico decimal, e obviamente ele sempre dá a conversão, porque não é a nossa obrigação, nós temos que nos Estados Unidos, né, eles trabalham com outras unidades medidas. Então o sistema de sempre esse barulho, jardas, pés, milhas náuticas, polegadas, que já está incorporado no nosso cotidiano. Então vários outros sistemas também são bastante comuns dentro da prova do Enem, só que geralmente eles te dão a conversão para poder fazer uma regra de 3. Uma polegada equivale a tantos centímetros, você faz lá, aí pergunta em decâmetro, você vai ter que ficar andando com o sistema métrico decimal. Uma coisa que muitas vezes a gente se engana, que é um costume utilizado pela geografia, falar que a escala está sempre em centímetros, que não é uma verdade, tá? A escala não tem unidade de medida. Por quê? Você pega o tamanho do desenho, tantos centímetros, divide pelo real, tantos centímetros. Quando você divide centímetro por centímetro, você corta, ou seja, ela não tem unidade de medida, tá? Então a escala não tem unidade de medida, diferente do que falam, né, alguns geógrafos. É porque dentro da parte de, vou lembrar, cartografia, a cartografia utiliza como unidade padrão o centímetro. Consequentemente, os geólogos já afirmam que isso é o centímetro. É porque na cartografia isso faz sentido, ok? Só que na matemática, não, a escala não tem unidade de medida, beleza? Então fica essa dica daí e depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais da competência 3 com vocês.